Então, quais são os tipos de investimentos? Como é que isso reflete na economia e quais são os tipos de investimentos que podem se beneficiar disso, né? Em primeiro lugar, é importante falar também o seguinte: é muito provável que a gente ainda veja expansão monetária por parte dos bancos centrais, né? Ou seja, eles não querem deixar a peteca cair de jeito nenhum, continuam imprimindo dinheiro, os governos continuam prometendo pacotes, como o caso agora do o Biden declarou nos últimos dias um pacote de 1,9 trilhões de dólares, e tudo isso é expansão monetária. Tudo isso significa que a base monetária vai crescer, a tendência a médio e longo prazo é que os bancos centrais continuem expandindo a oferta monetária, né? E isso reflete de várias formas. Reflete, em primeiro lugar, nas expectativas de inflação. As expectativas de inflação dos Estados Unidos subiram bastante, continuam subindo, como está nesse gráfico aqui. Olha. Esse aqui é o gráfico da expectativa de inflação para 5 anos. As expectativas de inflação continuam subindo para o mercado, para os Estados Unidos, né? E as taxas de juros reais continuam caindo. Então, esse é um cenário que, se continuar dessa forma, tende a beneficiar, por exemplo, o ouro, né? Então, o ouro ele tem uma correlação muito forte com taxa de juros reais. Quanto mais se expandir também a base monetária, maior é a tendência de que os juros reais também continuem caindo, né? Então, e isso tudo tem a ver com o que eu venho falando já há muito tempo aqui, né? Se eu tenho um ativo que é escasso, um alquimista tentou já há muitos anos atrás criar ouro do nada, mas não tem como. Tem como um político, um presidente aumentar a quantidade de ouro disponível. Então é um ativo que é escasso, comparando com outro ativo que não é escasso, que é o dólar, por exemplo, que a gente está olhando aqui, que o presidente do Fed aperta um botão e cria mais um monte de dólares do nada. Então a tendência é que aquele ativo escasso se valorize mais do que em relação ao ativo que não é escasso, né? Então, essa é a tendência, isso que a gente pode esperar. Então, esse aqui é o gráfico, por exemplo, do ouro. Esse aqui é ouro dividido por M2. Ele veio caindo aqui, né, essa relação do ouro. M2, né, para quem não sabe, porque eu falei disso em outros vídeos, mas talvez tenha pessoas aqui que não sabem o que é M2. M2 é uma medida de oferta monetária, de base monetária, né? Então, aqui é o ouro em dólar divididos pelo M2 do Fed, pelo M2 do Federal Reserve, ou seja, são depósitos à vista e alguns depósitos a prazo. É uma medida da quantidade de dólares que existem em circulação, em liquidez. Tá? Essa aqui é a relação do ouro com o M2. A gente vê que está no fundo aqui, né? Olhando para os últimos anos. Então, esse é um ativo que tende a se beneficiar. De novo, eu não estou dizendo que o ouro vai se valorizar com certeza. O que eu estou dizendo é que o ouro tende a se beneficiar caso as expectativas de inflação continuem se deteriorando e as taxas de juros reais continuem caindo, fiquem cada vez mais negativas. Um outro ativo que eu já falei aqui e que tem ali, nesse sentido, tem as mesmas características do ouro, de escassez e tudo mais, é o Bitcoin, né? Bitcoin e outras criptomoedas. Então, as criptomoedas atingiram um determinado patamar aí nessa virada de anos, de 2020 para 2021, de market cap acima de $1 trilhão. Então, primeira vez na história que a capitalização de mercado, o valor de mercado de todas as criptomoedas juntas ultrapassou $1 trilhão, sendo que o Bitcoin está em torno ali de 70% disso, né? Então, já chegou num ponto em que as criptomoedas é como se fosse um elefante na sala, como eu já falei, não dá para ser ignorado, né? E aí não foi ignorado ao longo do ano de 2020. Foi o ano que a gente viu o recorde de entrada de investidores institucionais e a tendência é que isso continue acontecendo, né? Continue aumentando o fluxo de investidores institucionais para o mundo de criptomoedas, não só o Bitcoin, mas para todo o ecossistema de criptomoedas. Tá? Um outro investimento que vocês podem ficar atentos também, que pode ser utilizado como proteção, pode não, é um dos principais mecanismos de proteção, que são as opções de vendas, puts. O que é uma opção de venda? Tá? Imagina o seguinte, imagina que você compra uma ação, né, você tem uma carteira de ações, ou você colocou dinheiro num fundo de investimentos em ações,
Imagina que você pudesse fazer um seguro desse fundo ou dessa exposição em ações. Como assim um seguro, Guilherme? Da seguinte forma: se cair, eu quero estar protegido contra uma queda. Então, eu estou comprado em ações, eu tenho lá, sei lá, 100 mil reais investidos num fundo de investimentos em ações. Se a bolsa subir, maravilha, está tudo indo lindo. Mas se a bolsa cair, eu quero ter um seguro contra essa queda. É possível fazer isso. Da mesma forma que você faz seguro de carro. Como que é um seguro de um carro? Você compra um carro, vamos supor que o carro custe 50 mil reais, aí você vai na seguradora e fala, eu quero fazer um seguro desse carro aqui que custa 50 mil reais. O que a seguradora está te vendendo? Ela está te vendendo um contrato que garante que, em caso de sinistro, ela te compra o carro, né, te dá o dinheiro, por mais que o carro nem exista mais, mas ela compra aquele ativo, que é o carro, por um preço específico, no nosso exemplo aqui, 50 mil reais, por um prazo específico. Geralmente, seguro de carro tem prazo de 1 ano. Então, se acontecer algum problema naquele prazo de 1 ano ali, ou ela te ajuda a resolver o problema, se for um problema possível de resolver com menos dinheiro, ela te dá cobertura, ou então ela compra, de fato, o carro de você, mesmo que ele esteja todo destruído ou que ele nem exista mais. Então, isso é uma put, isso é uma opção de venda. E no mercado de ações existe isso também. As puts são contratos que você compra no mercado, que garante que, por exemplo, vamos supor que o BOVA11, que é um fundo, é uma ETF que replica o índice Bovespa, vamos supor que está R$ 100 agora, tá? Só para facilitar a conta, só para facilitar o raciocínio. E aí você compra uma put, você compra uma opção de venda que te garante a proteção abaixo de R$ 95. Então, se BOVA11 cair mais de 5%, de 100 até 95, se passar disso a queda, essa put começa a te dar lucro e te proteger de toda essa queda. Então, se cair 20%, por exemplo, 30%, você perdeu 5%, né, um pedacinho, você pode proteger 25% dessa queda, né, proteger sua carteira de 25% dessa queda. É claro que nenhuma proteção é perfeita, porque isso depende de quais são as suas ações que você tem ali e tal, mas é um tipo de investimento que vocês podem... É uma estratégia, não é nem um investimento, é uma estratégia de proteção que vocês podem ficar atentos para o caso de você achar que, pô, será que a bolsa está subindo, mas será que existe um risco de uma queda e tal? Então, vocês podem utilizar esse mecanismo, essa estratégia de proteção. E o que vocês devem tomar cuidado, né, ao longo do ano? Quais são os mercados ou os ativos que estão numa exposição mais frágil atualmente? Em primeiro lugar, a gente está num momento no Brasil em que a taxa de juros está num fundo histórico, né? Está o mais baixo da história. E o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vem mantendo a taxa de juros nesse patamar já há algumas reuniões, só que o mercado já mostrou sinais de que a taxa de juros está num patamar artificialmente baixo. Então, a inflação já começou a pressionar, a inflação de preços já começou a pressionar, as expectativas de inflação também aqui no Brasil já começaram a pressionar, já estão acima até do topo da meta de inflação para alguns anos à frente. Então, a expectativa, né, a probabilidade maior, melhor falando, é que os juros em algum momento aí desse ano talvez voltem a subir, né? E nesse cenário de juros em alta, isso é ruim, por exemplo, para títulos indexados à inflação. Isso é ruim. Claro que depende muito do momento em que isso acontecer, depende do título, depende da magnitude desse movimento de alta, mas é ruim para esse tipo de título. Fundos imobiliários também tendem a sofrer caso aconteça uma alta na taxa de juros. E, de novo, só não estou dizendo com certeza que os juros vão subir, tá? Eu não estou dando certeza disso. Eu só estou dizendo que os juros estão atualmente num patamar de fragilidade, né? Então, é mais provável que eles subam, né, que esteja chegando o momento em que eles vão começar a subir, do que eles continuarem caindo, beleza? Então, é tudo uma questão de probabilidade, tá? De avaliar os níveis de fragilidade e de antifragilidade. Porque, assim, uma dica que eu gosto de dar sempre é que as pessoas virem também, de vez em quando, me perguntam quanto que você tem no determinado ativo, qual o percentual, etc. E o que eu sempre falo cara, eu sei que tem alguns influencers aí que divulgam as suas carteiras de investimentos e tal,
mas eu sei também que mesmo essas pessoas já disseram a mesma coisa que eu vou dizer agora. Não copie carteira de ninguém. Tá? Não copie carteira de influencer nenhum. Eu aposto que eles divulgam só como caráter educacional. Por que não é para copiar? Porque, cara, cada um tem seus objetivos, como eu já falei, cada um tem o seu nível de conhecimento sobre investimentos, porque eu gosto de falar que não existe perfil de investidor, o que existe são os seus objetivos, os prazos para os seus objetivos, né, quanto custa os seus objetivos, o seu nível de conhecimento de cada investimento. Quanto mais você conhece sobre um determinado ativo, menos arriscado se torna você fazer investimento naquele ativo, porque você conhece mais, e por conhecer mais, você entende melhor quais são os riscos envolvidos ali naquele investimento, naquele ativo, tá? Então, tudo isso influencia. E se você for copiar a carteira de alguém, cara, você não tem a mesma vida daquela pessoa, não tem as mesmas preferências, os mesmos objetivos e nível de conhecimento. Então, a tendência é que não seja o ideal, beleza?